Cristo foi assassinado. Cristo foi morto. Os que mataram Cristo não podem deixar de querer matar a igreja. Óbvio. Se Cristo foi odiado, a igreja tem que ser odiada, sendo ela o corpo de Cristo. Ninguém pode odiar a cabeça e amar o corpo, não tem cabimento. Se eu odeio a cabeça de alguém, eu odeio todo ele. Claro, o corpo ele vai sofrer. A morte da cabeça vai ser a morte do corpo, certo? Então os judeus, tendo perseguido Cristo e tendo morto Cristo, vão ter que perseguir a igreja, não há outro meio. Tá claro? Então, depois de Cristo ter sido morto, ele triunfou com a ressurreição. É claro que esse triunfo de Cristo com a ressurreição deve ter deixado os fariseus completamente de chifre virado. Como é que mataram aquele homem e ele está vivo de novo? Claro. Então é preciso não deixar aquilo se expandir. E desde o começo o cristianismo se expandiu muito rapidamente, por causa dos carismas que Deus deu para os apóstolos, que deu dons para eles fazerem curas milagrosas, para confirmar a verdade que eles ensinavam. Os milagres, os carismas, não são feitos para exibição da pessoa. Olha, eu tenho um carisma. Está claro como eu falo em língua. Está claro? Isso é para exibição. Isso é para exibição. Deus não dá nenhuma graça para alguém que não seja para utilidade da alma. Se Deus dava a São Pedro o dom de curas, é por causa que visava confirmar o que ele ensinava. São Pedro curava com a sombra, não precisava nem mandar. Ele passava onde a sombra dele pegava, o aleijado saía andando, o cego saía vendo. Está claro ou não? Quer dizer, uma coisa espetacular. E por que esses milagres estão aí? Nosso Senhor tinha profetizado que os apóstolos fariam milagres maiores que ele. Por que São Pedro curava até com a sombra? Porque ele traía. E Cristo precisava confirmar a autoridade dele, permitindo que ele fizesse milagres mais espetaculares que os outros. Os outros precisavam dar ordem para curar. Está claro? Precisavam ordenar, precisavam fazer algo. Ele não. Passava, tocando a sombra em alguém, a sombra de Pedro curava. Se a sombra de Pedro curava os corpos, a luz de Pedro curava as almas. Claro. E ele, São Pedro, foi odiadíssimo desde o começo. Tá certo? E os cristãos foram muito perseguidos. Eu não vou poder dar para vocês todos os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, toda a Sagrada Escritura é muito interessante. Mas os Atos dos Apóstolos são uma beleza. Vocês gostam de história de crime, não? Como de Sherlock Holmes. Você gosta? Todo mundo gosta, né? Por quê? Por que gosta de história de crime? Tem interesse em descobrir quem é o criminoso. Você desconfia de um, de outro, depois não é nenhum daqueles que desconfia um outro. Exatamente, tem quem a gente menos imagina. E daí interesse da história de crime. A história de crime é interessante por isso. É uma charada, é um enigma que eles têm que descobrir. Qual é a história mais interessante de crime que existe? A história do mundo. Só que tem que descobrir o criminoso. Claro? Qual é o criminoso? Esse que é interessante. Então, o livro dos Atos Apóstolos é muito interessante. Eu gostaria que vocês lessem os Atos Apóstolos. Não é lição de casa, hein? Não tem nada de lição de casa. Lê quando quiser. Vão lendo, sublinhando, se lê com a caneta. Todo livro se lê com a caneta. Quem lê com os olhos não enxerga nada. Tem que ler com a caneta. Tá? E sublinhando certas palavras. A palavra sublinhar é judeus. Toda vez que a palavra se fala para o judeu, tem que sublinhar. Vai ser interessantíssimo. Já fez isso, não? É curiosíssimo. Vale a pena fazer isso, né? Então, os Apóstolos contam como começou a igreja e como ela foi se desenvolvendo. Ela começou a ter os últimos milagres e depois, logo, teve um assassinato. Foi morto o primeiro discípulo de Cristo, que foi o primeiro mártir, foi Santo Estevão. Era um moço que era diácono, que era encarregado de distribuir as esmolas. Essa era a função dos diáconos, não era sacerdote. Não tem nada a ver com os diáconos de hoje, né? Que em vez de distribuir as esmolas, coleta. O interesse é coleta. Então,
O primeiro a ser morto foi Santo Estevão. Ele era um homem, era um moço muito sábio, e discutia com os judeus e esmagava os judeus, provando que Cristo era Deus. Então, os judeus, não podendo vencer na discussão, resolveram matá-lo. E mataram na pedrada, como era, se matavam os blasfemos. Levaram-se fora da cidade, se matavam com pedras grandes. Na Palestina tem pedra muito dura. A cabeça deles já é dura, mas as pedras eram um pouco menos, mas enfim, machucavam. Então, Santo Estevão foi lapidado, foi apedrejado. Quando morreu, os que atiravam as pedras, para ficar mais cômodo, eles tinham aqueles mantos grandes, tiravam os mantos, davam para o moço segurar, enquanto eles matavam Santo Estevão. E Santo Estevão disse para eles: vós matastes o justo, vós que recebestes a lei de Deus por meio dos anjos, vós matastes o justo. Vós matastes o justo. O justo é Cristo, não é? Cristo. Então acusa, vós mataste o justo. É certo que aqueles homens que estavam tirando pedras em Santo Estevão foram eles que mataram Jesus Cristo? É certo que todos eles que estavam lá matando Santo Estevão estavam também no Calvário? O que quer dizer o vós? Os judeus em gênero. Por exemplo, nós somos campeões mundiais de futebol? Somos ou não somos, Caterina? Nós não somos pentacampeões? Somos campeões mundiais ou não somos? Agora somos, né? Agora que ela lembrou do que você está falando. Nós somos campeões mundiais de futebol. Mas você jogou? Não. E como é que você é campeão? Como nós somos brasileiros, se foram brasileiros que ganharam, nós participamos desse triunfo deles. Triunfo miserável, mas enfim. Agora eles vão ser campeões de curta distância. Nós também seremos campeões. É um esporte novo que tem em Brasília. Então, nós somos campeões mundiais. Nós em gênero, porque nós somos brasileiros. Quem foram campeões foram 11 que jogaram. Sempre achei esquisito, quando tirar a fotografia dos campeões, e vinham todos os reservas que tiravam fotografia. Mas eles não jogaram. E a estupidez era minha. Porque é claro que aqueles que não participaram diretamente do jogo, mas eram reservas, participaram dos treinos, participaram mais do que eu no pentacampeonato mundial. Claro. A gente participa, quer dizer, ter parte. Enquanto o Brasil nós temos parte. Santo Estevão dizia: vós recebestes a lei de Moisés, a lei de Deus por meio dos anjos, recebestes a lei. Ora, os judeus tinham recebido a lei há 1200 anos antes. Aqueles judeus que estavam matando Santo Estevão não estavam lá recebendo a lei de Moisés. Está claro? Nunca estiveram lá. O tataravô do bisavô de um deles esteve lá. Mas aqueles homens não. Eles são sendo de vós receber essa lei. Vós mataste o justo. Ele está falando com o povo em geral. Está claro? Não está dizendo que cada um em particular. Por isso, o Vaticano II errou muito quando diz: não se pode dizer que todos os judeus participaram da morte de Cristo. Mataram Cristo. Claro, Nossa Senhora é judia e não matou Jesus Cristo. Está certo? Os apóstolos fugiram, mas não mataram Jesus Cristo. Então, quando a gente diz que os judeus mataram Cristo, nós falamos em gênero. Está claro? O povo matou Jesus Cristo. Eles mataram Cristo, eles têm que matar a igreja. Santo Estevão, então, foi apedrejado e pediu a Deus, como última palavra, que Deus perdoasse aquelas pessoas que o matavam, que não sabiam bem o que fazer. E aí foi feito um milagre extraordinário. Santo Estevão pegou uma montanha e jogou no mar. Então, conhecia isso, não? Não? Você não ouviu dizer que Cristo disse: se tivesse um grão de mostarda, e disse para essa montanha: lance-te ao mar, ela se jogava ao mar. Algum santo fez esse milagre? Não conhece não fez. Se tivesse feito, seria o patrão da companhia de terraplanagem. Uma bobagem. Dizer para uma montanha, se jogou, mas para quê? Para entupir o mar. Uma bobagem. Montanha é terra. Um monte de terra. É uma grande elevação de terra. E terra é judeu. Na Sagrada Escritura, terra significa homem. E no segundo sentido, o homem propriamente dito, o judeu. Esse é um significado da palavra terra. Por isso que Adão chama-se
Adão, porque é feito de terra, terra Adamá. Mar são os pagãos. Uma montanha é uma grande quantidade de terra, quer dizer, um grande homem. Qual foi o grande homem que foi tirado dos judeus e lançado ao mar? Foi São Paulo. Então São Paulo era o moço que estava segurando o manto daqueles que tiravam pedras de Santo Estevão. E quando Santo Estevão pediu a Deus que perdoasse aquela gente, Deus escolheu São Paulo e deu graça enorme a ele para se converter. Ele ajudou na matança do primeiro mártir, claro. Mas a oração dele, o perdão dele, fez com que aquela montanha, aquele grande homem, terra é homem, montanha é um grande homem, um grande judeu, Saulo de Tarso, fosse para os pagãos. Porque São Paulo vai se converter, vai ser o grande defensor do propagador da fé entre os pagãos. Tá certo? Compreenderam? Então, o jogar um monte de uma montanha no mar, não é jogar literalmente um monte de terra no mar, não tem cabimento. É converter um grande homem. E quem converteu o grande homem foi Santo Estevão. Esse moço era Saulo de Tarso. São Paulo, vai ser São Paulo. Os apóstolos contra os milagres de São Pedro, contra as primeiras perseguições, mas eu não tenho tempo de explicar tudo isso aí longamente, senão não saímos daqui até daqui 10 anos. Então, eu peço que vocês dêem uma lidinha nos apóstolos, que vão se divertir bastante. É muito bonito. Então, tratar da conversão de São Paulo. São Paulo, ele era de Tarso. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, daí o nome Saulo. Saulo, porque o primeiro rei judeu foi Saul, que era na tribo de Benjamim. Então, na tribo de Benjamim era muito comum por nome de Saulo. Ele nasceu em Tarso e ele esteve em Jerusalém, foi para Jerusalém quando tinha 13 anos para estudar para rabino que é semestre. Ele foi discípulo de Gamaliel na escola rabínica. Eu já contei como é que era a escola rabínica, né? Mas Tarso recebeu o direito de ter cidadania romana. Os romanos davam o título de cidadão somente para alguns grupos, para algumas pessoas. Era um direito muito alto. Para todos os povos tinham o direito das gentes, direito dos povos. O título de cidadão romano permitia que a pessoa tivesse uma série de regalias. Era uma honra muito grande. São Paulo, por ter nascido em Tarso, era cidadão romano. Eu não sei por que razão Roma deu para Tarso o direito de cidadania. É claro? Os judeus não tinham isso. Os judeus eram um protetorado romano. É claro? A Judéia, então, isso era província já. Bem, ele foi para Jerusalém na escola de Gamaliel. Havia sempre duas escolas de rabinos. Uma rigorosa e outra mais branda. Gamaliel era discípulo de Gamaliel, que era da escola mais branda. Bem, Paulo chegou lá e era um fervoroso fariseu. Mas foi curioso que Gamaliel era por não perseguir Cristo e Paulo, o discípulo dele, era por... É porque ele pôde, né? O discípulo que ele estava na escola, porque eu não tivesse que entender. Isso era mais moderado no sentido de rigor da lei só, não de temperamento. Então, o São Paulo foi fariseu. Os fariseus eram uma seita judaica gnóstica. São Paulo, então, tinha boa doutrina. Ele odiava os cristãos. Tá certo? Ele queria o reino na terra e não o reino dos céus. E por isso ele odiava Jesus Cristo e se apresentava como Messias. Ele defendia a unicidade de Deus, de um Deus único, sem três pessoas. Então odiava Cristo e ele perseguia os cristãos. E conta os apóstolos que ele depois se converteu quando ele foi a Damasco para aprender a matar cristãos. Damasco está mais ou menos aqui. Damasco é uma das cidades mais velhas do mundo. Hoje é. Damasco está mais ou menos uns 500 quilômetros de Jerusalém. É outra província, na Síria. Então ele pegou, disse os apóstolos, ele pegou soldados e foi para Damasco para prender e matar cristãos. Ora, como é que ele podia pegar soldados e ir para Damasco, prender e matar cristãos? Ele não era autoridade de alguma maneira, era cidadão.
Claro. Eu sendo cidadão, sou cidadão brasileiro, você também? Então empatou. Nós somos cidadãos brasileiros, podemos ir no quartel pegar soldados e prender gente em Assunção do Paraguai? Não. E se pegarmos? É crime, né? Crime, vamos presos. E como é que São Paulo podia ir num quartel romano? Pessoal, vem comigo. Damasco. E vai embora com eles todos para Damasco para prender e matar cristãos. Pela tradição, São Paulo estava a cavalo. Os atos apóstolos não diziam isso. Como é que ele tinha direito de matar cristãos? Os romanos deixavam deslocar tropas de um lugar para o outro, de uma província judeia para a província da Síria, sem licença do governo. O que é isso? Que bagunça esse Império Romano? Não era o Brasil. O Brasil ainda não existia. Não era para ter uma bagunça dessa. Está entendendo? O Brasil, como minha tia chamava o nosso, a pátria amada idolatrada, salve, salve. Então, e de Jerusalém a Damasco para prender e matar cristãos, mas é muito atrevimento. Quem é esse Saulo que podia pegar soldado no quartel romano e o governador romano não falava nada? Então passa uma tropa, onde ela vai para Damasco. E a polícia não faz nada. Nem uma rádio patrulha vai prender São Paulo. Que negócio é esse? Não tinha internet para avisar lá. Estão roubando as tropas romanas. Né? Já antes de Judas, para prender Cristo, ele pegou a corte com o tribuno. A corte eram 600 soldados romanos. Como é que Judas pôde pegar 600 soldados para prender Jesus Cristo? Esquisito. O exército romano parece uma bagunça, né? O primeiro que passa pega um grupo e leva embora. Era assim em Roma? Nada. Em Roma a disciplina era tremenda. Uma tropa se portou mal na batalha, tinha dizimação. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, morreu. 1, 2, 3, 10, morreu. Matavam de 10 em 10, matavam um. E depois tinha a redizimação. Começa a nova contagem. 1, 2, 3, 4. Na terceira vez, era uma disciplina terrível. Como é que eles aí permitiram essa confusão? Como é que os judeus podiam pegar tropas romanas para prender Jesus Cristo? Ou podiam pegar tropas romanas para ir para Damasco, para prender e matar os cristãos? Essa é uma primeira pergunta interessante. Certo? Porque naquele tempo quem tinha o ouro no mundo eram os japoneses. Hiroshi Goldberg. Eles tinham poder sobre os romanos. São Paulo vai para Damasco e aí tem a conversão dele. No caminho aparece uma grande luz e uma voz grita: Saulo, Saulo, por que me persegue? 2 vezes. Que Deus sempre chama 2 vezes. Moisés, Moisés, tira a sandália. Adão, Adão, onde está? Então Saulo, Saulo, que me persegue. E Saulo caiu no chão. Imediatamente ele faz uma pergunta, porque ele é um homem decidido. Quem és tu, Senhor? A palavra Senhor não é de educação. Quem és tu, Senhor? Senhor é a designação de Deus. Ele viu que era Deus. E pergunta qual é teu nome? Ele quer saber quem é esse Deus. Quem és tu, Senhor? Mas já reconhece como Deus. Já estava convertido. E nosso Senhor responde: eu sou Cristo a quem tu persegues. Ora, Saulo perseguiu os cristãos, não Cristo. Cristo estava no céu já. Mas perseguir os cristãos é perseguir Cristo. Porque cristãos e Cristo formam uma coisa só na igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. A nossa união com nosso Jesus Cristo é uma união profundíssima. Nós estamos mais unidos a Cristo pelo batismo do que as minhas células estão unidas aos meus ossos. A minha carne aos meus ossos. A minha vida ao meu sangue. Nossa união com Cristo é uma união profundíssima, sendo membros da igreja. Perseguir um cristão é perseguir Cristo. Claro. E nosso Senhor vinga aqueles que perseguem os cristãos. Então, eu sou Cristo a quem tu persegues. De novo decidido e resoluto. O que queres que eu faça? Quer dizer, manda. Primeiro, reconhece como Deus. Segundo, quem és tu? Sou Cristo. O que queres que eu faça? Manda que eu vou fazer. Vai a Damasco. E lá te será dito o que deverás fazer.
Não vou te dar ordem. Você vai ter que receber ordem de outro. Ele é uma humilhação. Ele que era um gênio, tá claro, São Paulo, um dos homens mais inteligentes que houve na história, vai ter que obedecer a outro, receber a indicação de outro. Tá claro? E ele vai para onde está cego, e o soldado tem que levá-lo pela mão, porque ele não enxerga mais. Ele vai para Damasco e fica 3 dias em jejum completo. Certo? Manhã à noite, sem comer nada. 3 dias. No 3º dia, Nosso Senhor apareceu com um outro judeu chamado Ananias, que era um judeu qualquer lá de Damasco. Diz Ananias, e Ananias falou: fala, Senhor, que teu servo escuta. Vai à rua chamada direita, que ela lá também tinha uma rua direita, perto da 15 de novembro. Não tinha 15 de novembro lá. Por que não tinha 15 de novembro? Porque não tinha novembro. Segundo, porque não tinha república. Eles eram infelizes. Nós temos a felicidade de ter essa república sadia, pura e elevada, que com tantos políticos assim, honestos, digníssimos, nobres, como nós temos. Então eles infelizmente não tinham Roque de Novembro, que não tinha República, não tinha mês de novembro, não tinha dia 15. Vai à direita, e lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. Vai e batiza ele. Então Ananias disse: Senhor, não sei se tu sabes. Eu ouvi dizer que esse homem persegue e mata todos que seguem teu nome. Me mandou para outra mulher. Quer dizer, o medo de Ananias é o contrário da decisão de Paulo, de Saulo. O que queres que eu faça? Ananias não diz: sei que você quer que eu vá lá, mas pensa bem. Esse homem quer matar todo mundo, você me manda lá. Vai, porque ele está rezando e fazendo penitência. Ele é um vaso de eleição. Nós todos somos vasos. Os vasos, eles são destinados a vários destinos. Alguns vasos para conter perfumes, outros para conter feijão, arroz, batatinha, farofa, claro. Outros para conter água, as coisas assim. Alguns têm fins dignos, outros fins prosaicos. Assim os homens têm valores desiguais. Mas São Paulo é um vaso de eleição, um vaso escolhido. Deus escolhe. Deus tem preferência. Ao contrário do que dizem os padres hoje, que Deus ama todos igualmente, é mentira. Qual é o Deus que você gosta mais? Todos, né? Não perguntei se você gosta de todos, perguntei qual que você gosta mais. Claro que você gosta de todos. Não tem, que mentiroso você é. Se for, é incompetente. O que eu mais utilizo, não, né? Falta de compreensão, não inconsciência. Você é um homem sem consciência. Qual que você gosta mais? Do indicador ou do dedinho? Não tem. Qual que você usa mais? Acredito que indicador. Você acredita? Tá aí você tem dúvida. Claro que você gosta mais do indicador. O indicador é que a gente discute, tá entendendo? Esse aqui você não faz nada. Esse aqui não. Claro, assim também Deus. Deus ama todos os homens, mas não igualmente. Você acha que Deus ama igualmente você e Nossa Senhora? Não, ou acredita só? Não. Ama mais a Santo Antônio que você, não? Não sabe? Claro que ele ama mais a Santo Antônio. Santo Antônio não você não. Mas ele não ama. Ele ama muito mais Santo Antônio, porque é um grande santo. Nós não. Nós somos grandes pecadores. Então ele é um grande santo. Isso. Então Deus não ama a gente igualmente, não. Deus nos ama mais do que, por exemplo, os selvagens da África. Claro. Desde que nós nascêssemos em um país católico, em famílias católicas que fossem batizadas, Ele nos tem preferência. Deus nos escolhe no seio de nossas mães. Desde a eternidade Ele sabe que vai ter um Edson, sabe que vai ter um Marcos, sabe que vai ter uma Camila. Sempre Ele nos conheceu. Antes que existíssemos. Então São Paulo era um homem escolhido por Deus desde sempre, desde a eternidade, desde o princípio. Deus, como tem onisciência, São Paulo não existia, mas já sabia, vou fazer um homem assim, e esse será uma montanha, um grande homem. Claro? Então Ananias foi lá para batizar São Paulo, entrou e São Paulo estava rezando. Então batizou São Paulo, que imediatamente caíram escamas dos olhos dele e ele ficou curado. Imediatamente pediu comida. Agora vamos rezar mais um pouco. Não tem para São Pancrácio. Nada de São Pancrácio. Traz já o bife aqui. Porque
ele estava fraco, ele queria brigar com os judeus, que ele estava convertido, e para brigar ele precisava ter força. Então, bota o almoço na mesa, comeu e saiu para a sinagoga de Damasco. Ele foi direto na boca do leão. Ele era conhecido porque era um dos grandes gênios que havia nos fariseus. E quando na sinagoga viu que tinha chegado o grande Saulo, foi uma festa, chegou Saulo, e ele como visitante veio falar. Então, tomando a escritura, ele leu um trecho e provou que o Messias era Jesus Cristo, que os judeus tinham matado. Deu um nó no chifre dos judeus, né? Porque esperavam que ele vinha matar os cristãos e defendeu Cristo. Uma briga colossal. Claro. A sinagoga se dividiu, alguns judeus contra São Paulo, outros a favor. São Paulo foi escorraçado, mas alguns saíram com ele, foram expulsos. A primeira coisa que ele fez foi dividir, para que todos fossem um não sente. Ele dividiu, porque Cristo veio trazer a divisão. Hoje eles falam que trouxe a união. Mentira. Nosso Senhor diz, não julgueis que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Deus divide. Até o fim do mundo ele vai dividir. No fim do mundo ele vai mandar os maus para o inferno, os bons para o céu. Claro? Aqueles que seguem a Cristo, eles ficam bem unidos. Mas Deus divide. A verdade divide. Ou se a ama ou se a detesta. Não existe uma posição intermédia. Então São Paulo foi expulso e uma luta tremenda. Levaram São Paulo logo e esconderam, né? Porque os judeus queriam matá-lo. E se descobriu isso. Então, quando foi à noite, desceram São Paulo pela muralha de Damasco para que ele escapasse, teve uma certa, para que ele escapasse da fúria dos judeus, que consideravam um traidor, que era um dos líderes do movimento judaico, e agora passou para o cristianismo. Ele veio para matar e foi conquistado. Ele veio para perseguir e foi incluído. Claro. E ele, que era uma esperança pela inteligência, uma esperança dos judeus, agora passou a ser a grande esperança dos cristãos. Está claro? Foi uma conquista enorme. Está bem claro? São Paulo, ele não foi imediatamente fazer apostolado. Ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém se desconfiava dele, mas não era. Não, Saulo seria esse mesmo. E os apóstolos tiveram que fazer, insistir para que os cristãos lhe procedessem. Mas depois, muito perseguido, tiveram que se esconder de novo. Ele passou, segundo alguns, 10 anos no deserto da Arábia, aqui embaixo. Passou 10 anos longe, meditando, rezando. Isso não está nos Atos Apóstolos, é uma tradição. Se faz algumas pesquisas históricas para conciliar as datas. Ele ficou alguns anos fora. Tem uns anos que ele não vai em lugar nenhum conhecido. Então, depois disso, nesse tempo que ele estava no deserto, o Nosso Senhor apareceu muitas vezes para ele. E o Nosso Senhor ensinou todo o Evangelho para ele. Claro? Então ele teve uma compreensão. Não é que o Nosso Senhor deu um cursinho para ele. Ele fez a revelação de uma vez, para que ele compreendesse profundamente. Mas Deus, Cristo, passou diretamente a doutrina para ele. Claro? E depois que ele voltou para Jerusalém, ele foi conferir o que ele sabia com Pedro. Ele disse que subiu a Jerusalém para conferir o evangelho dele com Cefas. Cefas do Pedro. Então veio conferir a doutrina dele com Pedro. Ele recebeu o evangelho de Cristo, mas foi conferir com Pedro. Ninguém no mundo recebeu uma iluminação da verdade como São Paulo. Claro? Os carismáticos hoje, Monsenhor Abílio, etc., não vão conferir o que eles pensam com Pedro, com o Papa. Eles estão iluminados pelo Espírito Santo e falam a vontade que bem entendem. Está claro? E faz uma confusão enorme. São Paulo, que foi ensinado por Cristo, foi conferir com Pedro. Pedro tinha que aprovar. Porque nenhuma visão, mesmo de Cristo, vale diante da autoridade do Papa. A autoridade do Papa passa sobre tudo. Se as visões ou aparições fossem superiores à autoridade do Papa, qualquer um poderia dizer que uma visão e agora que me diz essa visão que tem a quaternidade em vez da Trindade. Tem 4 pessoas na Trindade, que é a Bessa do Frei Boff.
Tem 4 pessoas na Trindade. Trindade é de 4. Você ia perguntar? Isso não tem a ver com o primado de Pedro. Com o primado de Pedro. Pedro tem autoridade. Nenhuma visão, nem de Nossa Senhora, nem de... tem autoridade na igreja. O que tem autoridade é o Papa. Claro? Até São Paulo foi então conferir o ensinamento de Cristo com Pedro. Entendeu que interessante? Bem, depois disso ele vai começar a fazer apostolado. Eu vou rapidamente tratar disso. Nesses mapas aqui, tem aqui as viagens dele. Então, ele se chama Saulo, só mais tarde vai trocar o nome para Paulo. Eu vou dar só uma indicação de alguns pontos para vocês compreenderem os Atos dos Apóstolos. Então, o nome dele vai ser trocado depois para Paulo. A primeira viagem ele fez com São Barnabé e São João Marcos. Vai ser o apóstolo, o discípulo de Cristo, São Marcos, seu padroeiro, que vai ser discípulo de Pedro. Eles fazem uma viagem juntos. Essa viagem, ela começou, tá? Primeira viagem, ele saiu de Antioquia, ele foi para Chipre. Chipre era uma ilha dominada pelos romanos. O governador de Chipre era Sérgio Paulo. Paulo, o segundo nome, é sempre o sobrenome romano, tá certo? Então, é da família Paula, a gente Paula. Essa gente Paula, Paulo quer dizer baixinho. Então, é a família baixinho. São Paulo era baixinho. Todo baixinho é perigoso. Então... Como ele sabe que ele era baixinho? É ele? É. Toda a tradição mostra ele baixinho. Sempre se fez ele baixinho. Bem, então vai para Chipre e vai falar com o governador Sérgio Paulo. Prepare. Ele não vai fazer apostolado com os operários proletários de Chipre. Ele não vai falar com os escravos. Vai falar com o governador. Ele não era besta. Claro, se pega o governador, pega muita gente, né? Se pega um Zebedeu qualquer, não pega ninguém. Todo o apostolado católico sempre foi feito com as pessoas mais elevadas. Porque pegando as pessoas mais elevadas, se pegam as outras. Os homens com os dedos não são iguais. Então ele tem que procurar pegar sempre o polegar e o indicador. Então, segura as coisas, segura a cabeça. O dedinho não pega muita coisa. Então, sempre os apóstolos procuraram pegar as pessoas mais elevadas, os mais sábios, os mais inteligentes, os mais importantes, para depois conquistar os outros. Claro? Então ele vai falar com o governador Sérgio Paulo. E ele vai explicar o cristianismo para o governador. Tá? E ao lado do governador, diz aos apóstolos, tinha um judeu. Tinha um judeu. Curioso, né? Tinha um judeu lá. E o judeu chamava-se Bar Jesus. Então São Paulo falava de contestar. São Paulo estava a Bíblia e depois contestava. Foi contestando, até que São Paulo perdeu a paciência. Era baixinho e enfesado. Se cansou de fabricação e disse para o Bar Jesus: fica cego. É uma ato de caridade. E outros ficam cegos. Porque os santos fazem milagres de cura. E fazem também o oposto. Falta de caridade, diria hoje, pessoal. Falta de amor. Mandou ele ficar cego. E ficando cego, ele ficou mudo também. Ele entupiu, engoliu a língua. Perdeu, pois não, filho. Que língua eles falavam nessa região? Aramaico. Toda. É, aramaico. A língua de Arã. Arã é uma cidade para lá de Damasco, no norte do Iraque. Essa língua era uma língua geral. Para todo o velho Paulo de Adua? Não, aí era um grego. Ele falava grego. Provavelmente o Bar Jesus falava em aramaico. Mas diante de Paulo, Sérgio Paulo falava em grego. Todos os romanos falavam em grego. O grego era chamado koiné, era a língua comum do Oriente. Por isso na cruz foi imposto. Jesus não era língua dos judeus em latim, língua de conspinados, em grego e em hebraico. Por isso na missa tem essas três palavras em três línguas: latim, grego e hebraico. Kyrie é grego, né? Aleluia, Hosana, certo? Sabaoth são termos, amém, são termos judaicos.
Tudo bem? Então ele amaldiçoou o rabino e o rabino ficou cego. Claro. Isso mostra como há direito de maldição contra os mortos. Claro. Há um direito. Aquele que vai contra Cristo, o santo que se opõe, que a ele se opõe, pode usar esse poder. Então o milagre é para construir e destruir. Tá? Então o governador Sérgio Paulo, quando viu o rabino ficar cego, abriu os olhos. Opa! Se converteu, melhor aderir, né? Ficou cristão, né? E em São Paulo, então, foi adotado pelo governador de Chipre, Sérgio Paulo. E por isso trocou o nome. Saulo ficou sendo Paulo. Ele passou a ser membro da família do governador de Chipre. Chamava-se em Roma Cliente. Cliente era uma espécie de vassalo. Ele passou a ser membro da família. O Cliente tinha uma série de vantagens com relação ao patrício. Sérgio Paulo era de gens nobre, família nobre. Então, o Paulo, o patrício, ia proteger o Cliente. O Cliente tinha que votar no patrício, tem que pagar o dote da filha. Mas o patrício era obrigado a defendê-lo e alimentar o Cliente. Era membro da família, filho adotivo. Certo? Era uma relação feudal. Depois de ir para Chipre, eles partiram para Ásia Menor. Eles foram, então, aqui tem 3 cidades, eu vou passar já para vocês. Para Perge, depois mais para o norte, Listra, Icônio, e depois Derbe. Eu conto alguns fatos aí, vocês podem vendo aí para acompanhando. Vai vendo aí, vocês podem acompanhar melhor. Essa viagem, eu vou dar apenas alguns pontos interessantes para que vocês compreendam o conjunto da história. Saber história não é saber todos os fatos, mas compreender a regra que tem. Tá? Eu vou dar uma série de números. 2, 4, 6, que número vem agora? Tá? 8, porque eu estou dando de par em par, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Então pegou-se uma regra. Se eu digo 3, 6, qual é o próximo? Não, a regra é 3, a razão é 3. Assim eu vou dar alguns pontos para verem uma regra, tá? Entender da coisa. Então, São Paulo foi para Antioquia, em primeiro lugar, né? Ele tinha de Antioquia. Foi isso aqui, assim, ele passou de Jerusalém para Antioquia. Antioquia ele foi na sinagoga. Na sinagoga, uma discussão enorme, uma briga colossal. Os judeus, vendo que ele convertia muitos judeus e muita gente do povo, multidão, ficavam com muita inveja dele. Cristo já foi morto pelos judeus por inveja. Então, pela inveja dele, eles se lançaram contra ele e expulsaram a sinagoga. E houve pancadaria, etc. E São Paulo, tirando a sandália, sacudiu o pó sobre eles. Que nosso Senhor disse que quando não fosse recebido, sacudiu até o pó da sandália, que é uma maldição. São Francisco Xavier vai fazer isso em Malaca, no século XVI. E a cidade não o recebeu. Ele sacudiu, foi embora do navio chorando e sacudiu a sandália. Deu um terremoto na cidade e morreu muita gente. Bem, depois disso ele foi para Icônio. Icônio também ele vai na sinagoga. Na sinagoga todo mundo recebia bem, porque tinha ideia de que ele era um dos grandes chefes do grupo dos fariseus. Quando ele começou a falar, em vez de falar contra o cristianismo, falava a favor de Cristo. Então era uma decepção tremenda. E ele provava pelas profecias que Jesus Cristo era Deus, que Cristo na vida dele realizava todas as profecias. Daí então surgiu uma violenta discussão e sempre um violento golpe. Ele normalmente era espancado, muitas vezes apedrejado ou então açoitado. Bem, então ele converteu uma multidão deles. Isso foi em Icônio. Depois de Icônio ele vai para Listra. Eu estou fazendo uma conta, acho que estou vendo uma errada aqui. Vai para Icônio e Listra. Em Listra ele cura um coxo. Era um aleijado, como o rapazinho tinha nascido aleijado.
E logo entrando na sinagoga, ele vê um mocinho aleijado, ele cura o aleijado e fica sadio. Prestígio enorme. Então, começam a tratar São Paulo e São Barnabé como deuses. E como São Paulo que falava, e São Barnabé até então era mais autoridade, que São Paulo era mais novo no cristianismo, então sempre os apóstolos primeiro Barnabé e depois Paulo. Porque São Barnabé até aí era o chefe. Então chamavam São Barnabé, que comandava, de Júpiter, e Paulo, que falava como mensageiro dos deuses, Mercúrio. E trouxeram animais para sacrificar a eles, para matar os animais em homenagem a eles. E São Paulo teve que correr sobre eles e tirar a faca da mão deles para não matar os animais, ofertando eles como sacrifício a deuses, dizendo: nós não somos deuses, somos homens como vós. De tal maneira ele fazia milagres que impressionavam todo mundo, consideravam eles deuses. Né? Quando diz que não eram deuses, começaram a persegui-los aí de ódio. Chegaram os judeus e São Paulo foi preso junto com São Barnabé, levado fora da cidade e apedrejado. Apedrejado era para matar. São Paulo vai contar que foi chicoteado em número 5, 6 vezes. Só podia dar 39 chicotadas. A lei era 40, mas para não evitar erro de contagem, se era 40 menos uma, 39. Dando mais, a pessoa morria. Bem, então, de novo assim. Depois foi para Verbe. Depois teve esse circuito e houve um problema com São João Marcos. São João Marcos teve medo de atravessar uma região que tinha bandidos. E São Paulo então vai romper com São João Marcos. São Barnabé vai defender São João Marcos e vai ser uma discordância entre ele e São Paulo, então diz que não viaja mais com São Marcos. Porque entre os santos também pode haver discussões. E pode haver até desavenças. Claro? Porque não é porque são santos que todos coincidem em todas as posições. Bem, depois disso, ele chegou em Jerusalém e houve um problema com os judeus. Havia muitos judeus que se convertiam para o cristianismo, mas eles tinham dificuldade de abandonar as leis judaicas. Porque o judeu era um povo extremamente vigarista. E havia 2 pontos que traziam problema. Primeiro, a circuncisão, foi substituída pelo batismo. E segundo, a proibição de comer certas carnes. Os judeus não podiam comer uma porção de carnes ou de animais. Por exemplo, não podiam comer chacal. O chacal era proibido. O que é o chacal? Uma espécie de cão selvagem, um canino selvagem. Esse animal, ele só vai atrás do leão. O leão pega um animal, caça, e o leão come normalmente as partes moles da presa. E então largava a carcaça com muita carne. Aí vinham os chacais e comiam o resto do que tinha sobrado. Então se diz que o chacal vivia à custa da desgraça alheia. O leão matava e vinha lá comer as sobras. Então Deus proibiu comer chacal. Porque queria dizer para os judeus: não se deve aproveitar da desgraça alheia. Claro? Estão entendendo? Era proibido comer porco. Certo? Por que era proibido comer porco? Por várias razões. Primeiro, porque o porco é um animal sacrificado aos ídolos, aos diabos. Todos os ídolos eram demônios. Tá? Hoje em dia, nas escolas, se fala que os ídolos pagãos, Júpiter, Zeus na Grécia, Ísis, Osíris, todos aqueles deuses eram simples pedras e paus. Não eram, não. Se fossem simples pedras e paus, o poder deles tinha durado bem pouco. Eles eram feitos de pau e pedra, mas havia demônios dentro daqueles paus e pedras que faziam proezas. Por isso um povo sábio, como o grego, como o romano, passaram centenas e centenas de anos adorando aqueles ídolos. Porque aqueles ídolos faziam coisas estranhas. Tá claro? Eram demônios que estavam lá. Por estar dito nos Salmos, e está dito por São Paulo, todos os deuses pagãos são demônios. São demônios. Então, sacrificavam-se os porcos por demônios. E por isso era proibido comer porco. O porco também é um animal que Deus fez com uma dobra no pescoço. Deus, quando teve o pecado original, está dito na Escritura, repara na forma de certos animais, que até a forma deles não mostra nada de bom.
porque a bênção de Deus se retirou deles depois do pecado. Então Deus retirou, mudou a forma de alguns animais para representar os vícios, enquanto que outros animais representavam virtudes. Claro? Assim, por exemplo, o cão é fiel ao dono, não é isso? Representa fidelidade, certo? O porco, Deus pôs uma dobra no pescoço, o porco só olha para o chão. O porco nunca olha para o céu, claro? Só olha para a lama, por ser proibido comer porco. Deus está me prevenir por causa das doenças que o porco pode transmitir, principalmente nos climas quentes. Então a tênia mata as pessoas, né? Um verme que o porco transmite. Então, mas o principal motivo era religioso. Era por causa do sacrifício aos diabos, segundo, pelo símbolo que ele tem. Era proibido comer mamíferos que tinham uma unha inteira. Só podia comer mamíferos de unha cortada. Então, o boi, o casco do boi é assim. Lá é dividido. E o boi é ruminante, pode comer. Porque a ruminação, o animal come, tem várias bolsas estomacais, ele devolve a comida para a boca, mastiga de novo, engole de novo várias vezes para aproveitar melhor o alimento. Isso significa meditação. A meditação tem que ser dos dois testamentos. Se for do testamento só, está errado. Então por isso que é proibido comer ruminantes no casco inteiro. Você só podia comer ruminantes de casco pendido. Meditar nos dois testamentos, e só não só um. É claro. Todos os animais são assim representantes de vícios e virtudes. Tudo bem, não? Os judeus eram muito ciosos, até hoje são muito ciosos nesse respeito às leis alimentares. Acontece que o cristianismo veio para todos. Cristo veio salvar todos os homens. E a religião era para todos os homens. Por isso que ele disse para os apóstolos: ide e ensinai a todos. Não disse ide e dialogai. Ide e ensinai. Certo? Então, para todos. Judeus e pagãos. Tá certo? São Pedro no começo não queria falar com os pagãos. Um dia ele estava na cidade de Jope, que é no litoral da Palestina, e ele estava com fome. Pediu para fazer alguma comida e ele subiu para um quartinho para descansar e dormiu. Dormindo ele teve um sonho. Ele ia descer em um grande lençol com todos um monte de animais proibidos de serem comidos. E Deus disse: tome e come. Ele respondeu no sonho: não comerei que Deus proibiu porque é impuro. E Deus disse: não chame de impuro a quem Deus purificou. 3 vezes ele repetiu o sonho. E na terceira vez Deus disse para ele: eis que está à porta um romano. Vai à casa dele e batiza ele. E quando ele acordou, tocou a bater a porta, era um centurião romano. E São Pedro foi à casa dele e batizou o centurião e todos os romanos. Quer dizer, as carnes proibidas, os alimentos proibidos, eram animais que representavam os pagãos. E Cristo disse para São Pedro: não há mais animal impuro. Ensina a todos. Podem comer os animais e depois podem ensinar também os pagãos. E batizou os pagãos. Isso deu uma confusão, porque alguns apóstolos não aceitaram. E muitos judeus que eram aderentes ao cristianismo também não aceitaram. Então, houve uma reunião de todos os apóstolos, e foi o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Se reuniram todos os apóstolos para discutir se as leis simbólicas do Antigo Testamento continuavam em vigor. No Antigo Testamento nós temos 2 tipos de leis. Nós temos a lei natural, que é dada pelos 10 mandamentos. Essa vale para sempre. Segundo, tem as leis rituais, dos ritos do templo, que eram símbolos da missa. Esses símbolos vão ser superados pela realidade. Assim como a fotografia de alguém não vale quando a pessoa está presente, tá claro? Assim, tendo já Cristo realizado, o símbolo dele necessariamente fica superado. Deu para entender, não? Tá bem? Então, a pessoa tem um filho, ele está viajando e ele vê a fotografia do filho e da mulher dele. Ele vê a fotografia, ele gosta do papelão ou dos filhos? Dos filhos, tá claro? Não do papelão. Quando ele volta para casa, depois de 10 anos, ele encontra a mulher, os filhos, abraça, beija, etc. Aí ele vai para o quarto, pega a fotografia dele. Não tem cabimento, ele tem os filhos lá, não vai ver mais a fotografia.
O Antigo Testamento era a fotografia do que era o Novo. Realizado no Novo Testamento, a fotografia pode ser superada. Entendeu? O Concílio de Jerusalém determinou, então, primeiro, que o batismo substituía a circuncisão. Ele não precisava mais circuncidar. Segundo, que todos os animais proibidos podiam ser comidos. Tá claro? Depende do gosto. Quem quiser comer suco de lesma não pode. Vai fazer mau gosto só. Não é pecado. Tudo bem? Tá certo? Você... Os judeus, eles já consideravam essa divisão de leis simbólicas e leis não simbólicas? Sabiam sim. Eram as leis rituais e as leis... Agora, os fariseus não. Os fariseus, eles tinham mudado a lei. Então, eles tinham feito a conta dos mandamentos, são 600 e não sei quantos mandamentos. 300 e tantos, proibindo 300 e tantos mandamentos, que corresponde aos ossos do corpo humano. Entendeu? Então eles diziam que essas leis rituais eram mais obrigatórias que os 10 mandamentos. Então todo o Talmud feito pelos fariseus dizia que quem violar a lei de Moisés comete um crime grave. Quem violar o preceito dos sábios de Israel comete um crime 1000 vezes pior. Então violar uma lei ritual é pior que matar um homem. Então, isso é o Concílio de Jerusalém. Depois do Concílio de Jerusalém, São Paulo vai fazer uma segunda viagem.